Uma das coisas que faz o paciente procurar o pronto-socorro é a infecção. E existe uma versão hardcore da infecção, que muitas vezes a gente fala sepse. Mas o que choca é que apesar da sepse ser uma das maiores causas de morte no mundo, ainda existe muita confusão em relação aos conceitos associados à sepse. E nesse vídeo eu espero conseguir te ajudar a esclarecer esse assunto na sua cabeça. São 3 os pontos principais desse vídeo. O que é sepse e o que não é sepse, sepse na sua versão hard e as principais condutas na sepse. Vamos lá, primeira coisa. É muito comum a gente usar a palavra sepse para coisas que não são sepse. Então vamos começar. Não é infecção generalizada. Isso muitas vezes é uma coisa que passa batido. Se você já leu sobre sepse, você e eu sabemos, você não leu que sepse é infecção generalizada. Essa é uma das orelhadas mais clássicas em relação ao atendimento de pacientes dentro do contexto de emergência com infecção. A definição mais correta para sepse é um contexto de infecção cuja resposta imunológica a essa infecção é tão descontrolada, é tão exagerada, que ela leva a uma disfunção orgânica. Vitor, fala de novo com menos formalidade. Sepse é a presença de uma disfunção orgânica, de uma falência de órgão ou de órgãos, associada a um quadro infeccioso em curso. Então essa é a primeira correção, não é a infecção que generaliza. Isso é errado falar. Existe, na verdade, uma disputa entre componentes pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, dentro da mesma resposta imunológica. E ela, por sua vez, é tão exagerada que sai machucando tudo. Tipo assim, bate no bicho, mas também bate, por exemplo, no fígado, bate no rim, bate na circulação. Então a palavra-chave que a gente precisa ter obrigatoriamente é o quê? Disfunção orgânica. Se eu tiver infecção com disfunção orgânica, eu estou falando de sepse. Se eu não tiver disfunção orgânica, eu estou falando de infecção sem disfunção. É exatamente esse o nome teórico da coisa. Quando a gente fala de diagnóstico, existe aqui um problema que a gente não tem nada extremamente sensível, específico e certeiro, mas se todo o problema gira em torno de disfunção orgânica, eu posso sistematizar a minha pesquisa de disfunções orgânicas para procurar ativamente se existe ou não disfunção. Porque se tiver, eu posso considerar então que existe disfunção suficiente para mudar o diagnóstico de uma infecção simples para sepse. E para isso a gente usa um score chamado SOFA. Significa Sequential Organ Failure Assessment. É uma pesquisa de falência orgânica. Bem justo, né? Essa é a tabela. Existe disfunção respiratória, hematológica, hemodinâmica, hepática. E a gente vai usar o SOFA da seguinte maneira. Se o meu paciente pontuar 2 ou mais pontos, eu estou diante de sepse. Formalmente é assim. Todo mundo sabe que existem limitações, mas a gente precisa ter algo em que se apoiar. No caso da sepse, a gente usa o SOFA para o diagnóstico. Existem outros scores para te levantar a suspeita de sepse, para você rastrear sepse, mas para dar o diagnóstico, a gente usa o SOFA. Mas a sepse pode assumir a sua versão muito brava. Se é que dá para falar que sepse não é bravo. Existe a variante da sepse chamada choque séptico. E aí aqui de novo a gente cai em polêmicas, porque a definição de choque também é uma coisa que muitas pessoas confundem. Então pega aí. Choque não é hipotensão. Essas coisas não são sinônimas. Choque é um desbalanço, um desencontro
entre a demanda de energia, no caso, oxigênio, que a minha célula precisa, e a capacidade do meu sistema circulatório de entregar essa energia. O mecanismo afetado que vai levar ao contexto de choque são outros 500. Mas a definição de um contexto clínico de choque é essa. No caso da sepse, você tem tanta inflamação circulante, se é que nós podemos dizer assim, tanta citocina, interleucina, que você leva a uma disfunção endotelial. E clinicamente, olhando o doente, atendendo, pedindo exames para o doente, eu vou diagnosticar o choque séptico a partir de 2 pontos principais. A presença de hipotensão persistente, não adianta ser hipotensão por si só. Principalmente porque eu preciso excluir o contexto de desidratação associado. Então, de forma prática, aquele paciente hipotenso e que se mantém hipotenso após a reposição de fluido. E segundo, pela presença de hiperlactatemia. O lactato é um metabólito, é um resíduo, é um resto do metabolismo anaeróbico da célula. Quando ela respira sem usar oxigênio, ela está no modo contingência dela. Então a presença de lactato em excesso na corrente sanguínea vai ser interpretado como um padrão de metabolismo celular anaeróbico. Ou seja, se ela está respirando sem oxigênio é porque ele não está chegando. Então essa inferência, essa conclusão é o que te faz conceber o diagnóstico de choque naquele contexto. Sobre o tratamento, existem 2 pontos principais. Para pensar, vamos na lógica. Tudo começou por uma infecção. Não é necessariamente porque ela é grande ou porque ela é pequena ou porque o germe XY. Quanto antes eu vou dar antibiótico, melhor. Isso reduz a mortalidade do paciente. Segunda coisa, se existe um contexto de disfunção orgânica, especialmente a disfunção hemodinâmica, é onde você vai poder atuar. A estabilização do doente é a nossa segunda meta, porque se ele conseguir passar por esse período mais crítico enquanto o antibiótico entra no jogo, ele sai da sepse. É aí que eu vou precisar decidir se ele precisa de drogas vasoativas, se ele se mantém persistentemente hipotenso, por exemplo, eu vou entrar com noradrenalina. E aí, a grande dificuldade é quando, dentro desse contexto, o paciente descompensa doenças que ele já tem, ou desenvolve doenças que não tem. Por exemplo, o paciente tem insuficiência cardíaca, aí ela pega uma infecção urinária, essa infecção urinária é tão violenta para o organismo que ela descompensa a insuficiência cardíaca. Ou então, fulano infarta no meio do quadro. Então, sepse não é brincadeira. E manejar esses pacientes pode ser relativamente simples. Existem doentes que você começa o antibiótico, faz uma hidratação, monitoriza o paciente e ele caminha assim, ótimo, linearmente, ele sai do ruim e vai para o bom. E existem pacientes que muitas vezes começam o quadro séptico graves e no meio do caminho a sepse já nem é mais o problema, mas ele afunda por outras descompensações. Então essas são 2 metas que a gente vai ter. Dar antibiótico o quanto antes e manter esse cara vivo, manter esse paciente estável. Ele só precisa conseguir passar a ponte. Entrou o antibiótico, acertamos na escolha do antibiótico. E aí é importante lembrar por que eu preciso das culturas. Hemocultura, urocultura, cultura de aspirado traqueal, de líquor. Vai depender de onde é o foco que você está suspeitando ser a infecção. Mas é por meio da cultura que eu vou ter certeza que eu atirei com o antibiótico certo. Mas como as culturas levam aí 2, 3 dias para sair, a gente vai começar a batalha dando antibiótico e garantindo a estabilidade clínica desse paciente. E aí agora é tempo. Vamos ver como é que ele vai reagir.